Quero fazer aqui um vídeo rápido apontando a cronologia da tribulação no capítulo 11 de Apocalipse. O Apocalipse é uma bênção, né? Aparece vários textos que são os mesmos, porém de formas completamente diferentes às vezes. De maneira que se a gente não estiver atento, a gente não consegue discernir. Por exemplo, aqui no capítulo 11 é contexto de sexta trombeta. Só que a sétima começa no capítulo 11. Você observa que do versículo 2 até o 19, ele vai dar uma linha do tempo da grande tribulação. Porém, no versículo 15 até o 19 já é contexto de sétima trombeta. Mas aqui seria para a gente estar olhando numa linha do tempo as tribulação, vamos dizer assim, sem levar em mente trombetas e selos, mas apenas focar no conteúdo, que são conteúdos que estará acontecendo nessa época, né? Então ele dá uma cronologia, mas estamos lendo evento dentro da sexta trombeta. Por isso que eu falo a importância da gente olhar para a Escritura dessa forma, porque muitas das vezes as pessoas tentam pregar e ensinar sobre as duas testemunhas, mas elas pegam um texto isolado onde contém só o texto, mas ela nem situa o povo, o que está acontecendo, né? Ou seja, não dá assim um básico do livro. E isso é de suma importância a gente entender. Daí os ouvintes nem sequer têm certeza quando que acontece esse fato, em qual selo ou em qual trombeta isso está, né? É claro que isso vai aparecer às vezes no sexto selo, às vezes no outro selo, depende de como você lê o conteúdo e depende de como você tem essas coisas armazenadas na mente. E que coisas? Coisas concernentes ao tempo do fim. Depende de como você olha para a Escritura. Você pegar texto das duas testemunhas e pregar, tentar ensinar, sem contextualizar, fica difícil, né? As pessoas não têm nem ideia, os que ouvirão. Às vezes nem a própria pessoa que está falando tem ideia. Mas aqui então é contexto de sexta trombeta. A gente vai olhar para uma linha do tempo, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui. No momento eu estou fazendo série de vídeos sobre Jeremias, mas eu estou abrindo espaço para falar aqui sobre esse tema que eu vejo importante e depois a gente volta na sequência falando de novo. Profeta Jeremias ou outros assuntos também, né? Porque no Jeremias eu ainda não cheguei numa sequência assim a qual eu pretendo chegar. Então eu vou lutar para isso. E de maneira que conforme o tempo vai passando a gente vai fazendo isso. Então aqui a gente tem que ter em mente que João está vendo o conteúdo concernente ao a sexta trombeta, e depois do capítulo, o versículo 15 até o 19, onde encerra o capítulo 11, já seria conteúdo da sétima trombeta. Porém, João não está vendo capítulo 11, versículo tal, X, etc. Não, está vendo tudo um só, né? Porque na época não tinha ainda isso. Mas não se esqueça que, primeiramente, João ele está vendo conteúdos que foram mostrados a ele através do abrir dos sétimos selos, né? Porque, veja bem, um livro é com 7 selos. Abre o primeiro, daí vem todos aqueles eventos, cavalos e tal. E quando chega no sexto, no sétimo, quando abre o sétimo selo, João ele vai ver 7 trombetas. E junto com essas 7 trombetas, ele vê 7 selos, ou seja, todos esses eventos estão contidos dentro ao abrir o sétimo selo, entendeu? Então, isso você tem que ter isso em mente, né? Você entender a maneira como João está vendo as coisas. Daí você chega nas testemunhas, você consegue ter uma visão maior, não só nas testemunhas, mas em todo o livro, né? Você tem uma outra visão, né? Quando você olha para a Escritura desta forma, saber que aqui ele está vendo as testemunhas, que está ali no sexto selo, sexta trombeta,
Porém, foi aberto o sétimo selo para que ele veja tudo, entendeu? De forma que o sétimo selo traria à tona 7 trombetas e 7 selos. Desta forma, 7 trombetas e 7 selos, conteúdos que estão dentro... deixe-me corrigir. 7 trombetas e 7 taças são conteúdos que estão dentro do sétimo selo. De forma que o sétimo selo não só vai revelar as trombetas, como vai revelar também em partes detalhes de trombetas. Por exemplo, capítulo 11, que é sexta trombeta aberta, né, é detalhes da quinta trombeta. Ele começa a contar, né, da quinta e das passadas, né? Ele vai começar a contar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É como se a gente visse as 7 trombetas dentro da sexta trombeta. Eu sei que parece difícil, né? Mas com meditação e busca constante você vai entender o que eu estou falando. Às vezes pode não fazer sentido agora, mas depois lá na frente faz sentido. Porque veja bem, a gente vai ler conteúdo de sexta trombeta, porém esse conteúdo é uma linha no tempo sobre início e fim da grande tribulação. Então a gente tem as 7 trombetas, as 7 taças, 7 selos, entendeu? Mas vamos lá, pequena introdução, agora a gente vai falar então sobre o capítulo. As 2 testemunhas, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, seu altar, e os que daquele adoram, mas deixe da parte o átrio interior do santuário e não o mexa, porque foi ele dado aos gentios. Esses por 42 meses calcarão as pedras da cidade santa. Por exemplo, aqui é como se ele estivesse já falando da última etapa, 42 meses, 3 anos e meio. Agora, do 3 em diante, ele vai começar a apontar o início da grande tribulação e o fim dela. Veja bem, darei as minhas testemunhas, né, as 2. Quem medita nas 2 casas de Israel sabe, né, que essas 2 são povos, é o povo de Deus preparado, que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco, ou seja, 1260 dias, a primeira etapa da grande tribulação, aonde as testemunhas vão estarem pregando, anunciando, tocando trombetas. Então aqui se está apontando, veja bem, se aqui está apontando para a primeira etapa, esse versículo primeiro, então a gente já consegue ver abrir de 4 trombetas, porque na primeira etapa são 4 trombetas que tende a acontecer. Vamos lá. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui ele aponta para os castiçais, né? Como a gente vê lá o sacerdote arrumando. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então aqui está falando, né, que elas não vão morrer até esse período de tempo, a primeira etapa. Depois vai dizer aqui no versículo 6, preste atenção, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Então, na primeira temporada da tribulação, primeira etapa, não vai acontecer chuvas, né, apontando para Elias, o qual também orou e por 3 anos e meio não houve chuva. Então aqui na primeira etapa vai acontecer a mesma coisa, né? Recentemente eu lancei um áudio falando sobre o Apocalipse, e eu apresentei as catástrofes que vão estar acontecendo, e eu até esqueci de incluir a chuva, a falta de chuva, que não vai haver durante as 4 primeiras trombetas, né? Ou seja, a primeira etapa da grande trombeta, porque as testemunhas falam isso. Veja bem, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Também, então, águas convertendo em sangue. Onde a gente vê isso? A gente vê isso na segunda trombeta, né? Que as águas são convertidas em sangue, parte delas. Então, quem está tocando trombeta? São eles, testemunhas. E aqui, primeira etapa, né? Então aqui a gente observa eventos da primeira etapa. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quantos quiserem. Ou seja, aqui ele está dando para nós o que as testemunhas vão fazer. Ele está dando para nós as trombetas sendo abertas, a água sendo atingido, a terra sendo atingido, as árvores sendo atingido, tudo com o soar das trombetas. Então aqui ele está apontando para nós o que as testemunhas vão estarem fazendo na primeira etapa, né?
Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, então, aqui é fim de primeira etapa. Olha lá, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, aqui ele já começa a apontar a segunda etapa da grande tribulação, onde já foram tocados, no caso, 4 trombetas, né? Aberto 4 selos. E seria aqui o abrir do 5º selo e o tocar da 5ª trombeta. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, as testemunhas vão serem mortas e elas não vão ser enterradas, vão ficarem jogadas pela cidade os seus corpos. Então, aqui, a gente já está vendo que aqui ele já vai apontar para nós também o período do arrebatamento. Quer ver? Vamos seguir. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, 3 dias e meio aponta para 3 anos e meio último da grande tribulação, qual elas começam a serem mortas no início da segunda etapa, e os seus corpos ficarão expostos, né, por afora. E as pessoas agora vão começar a festejar a morte deles, porque para eles é como que se essas testemunhas estivessem causando males para eles, né? Por quê? Porque diante desses trombetas e selos que já foram abertos, que causou catástrofe para eles, entendeu? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, tá vendo aí? Realizaram festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra, tá vendo aí? Para eles será alegria, né? Parece que as coisas para eles começam a voltar no centro, né? A história começa a se focar novamente e centralizar a situação, só que na verdade eles não sabem que está caminhando para coisas piores. Mas depois dos 3 dias e meio, aqui é o arrebatamento. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Aqui ele está enfocando as testemunhas, mas o contexto é do arrebatamento geral, né, do único arrebatamento que haverá. É claro que vai usar as 2 testemunhas porque é o que está em foco, mas o texto está falando de arrebatamento, de vinda de Jesus. Olha lá, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram, ou seja, todos contemplarão. Agora ele mostra a taça acontecendo. Olha, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, quando ele enfoca aqui 7.000 pessoas que morreram, eu penso que ele está dando uma totalidade das pessoas que morrerão nessa época através desse evento, entendeu? Seria assim uma plenitude para Deus, porque 7 é plenitude. Então, quando ele fala 7.000, não é que seja literalmente 7.000, mas é parte de um povo que irá morrer com isso, uma totalidade completa, ao qual ele usa o 7. Então, aqui a gente vê contexto de 7 taças e contexto da vinda de Cristo, né? Lá passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai, né? Já que a gente está na sexta trombeta, então a gente tem o segundo ai e agora viria o último ai, a qual fica para a 7ª trombeta. Então a gente vê que a 7ª trombeta inicia a partir do versículo 15 lá. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de nosso Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu trono e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, etc. e tal. Daí você vê aqui lá, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. Por que chegou a ira? Né? O terremoto trouxe a ira de Deus. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Por quê? Porque aqui estamos diante de um cenário de ressurreição, para se dar a galardão aos seus servos, os profetas, aos santos na igreja, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Daí termina o capítulo 1
capítulo 11. E por que ele frisa que foi vista a arca, né? Quem medita nas festas sabe que a arca ela era vista no dia da expiação. Então, aqui é como se o dia da expiação está acontecendo, ou seja, a volta de Cristo é o dia da expiação, é o grande dia em que ele vem, né? Então você observa que no capítulo 11 a gente tem uma cronologia da grande tribulação. E nesse capítulo, então, a gente pode ver por vários ângulos enfoque de trombetas, hora uma, hora outra, né? A gente vê. E quando a gente tem em mente que ele está começando o início da grande tribulação, apontando o início até o término, então a gente tem em mente todas as trombetas, né? Uma outra forma em que a gente olha para o Apocalipse e consegue ver. Eu volto ainda falando mais sobre esse e outros vários assuntos da Palavra de Deus. E você então se aproveita, se inscreva no canal, clique no link, clique no sino para ficar atualizado de todas as postagens. E a gente aí vai cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento do nosso